Olá! Hoje a gente vai mergulhar no documento mais importante do Brasil, que é a nossa Constituição Federal. Mas calma, a ideia aqui não é tratar ela como um texto jurídico super complicado, sabe? Pelo contrário, a gente vai olhar para ela como se fosse um manual de instruções mesmo, um manual para exercer a cidadania. Pois é, a nossa Constituição, a de 1988, vive sendo chamada de Constituição Cidadã. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? O que faz dela uma Constituição Cidadã? É essa pergunta que vai ser o nosso fio condutor aqui. A gente vai ver como esse documento foi todo pensado para colocar as pessoas, os cidadãos, no centro de tudo. E para a gente entender a importância disso, é fundamental voltar um pouquinho no tempo. Pensa só, em 1988, o Brasil estava saindo de um período bem longo de regime militar. Existia um clamor, sabe, um anseio no país inteiro por mais liberdade, mais direitos, mais participação popular. E a Constituição foi basicamente a resposta a tudo isso. Foi o ponto de partida, um marco zero para uma nova fase democrática. Bom, então esse aqui é o nosso roteiro, ok? Primeiro, a promessa de liberdade. Depois, as garantias de todo cidadão. Aí a gente entende o equilíbrio dos três poderes, como o Brasil se organiza e, para fechar, a visão de futuro que a Constituição traz. Então, começando pela promessa de liberdade. O ponto aqui é entender o propósito fundamental da Constituição. Ela não é só uma lista de regras, de jeito nenhum. Ela nasceu como um grande pacto social. Uma promessa, sabe? Uma promessa muito forte de que aquele autoritarismo do passado não ia se repetir. E que a partir dali, a liberdade e a dignidade seriam os pilares da nação. Certo. Agora a gente vai para o coração da Constituição Cidadã, os direitos e as garantias. É exatamente aqui que o texto deixa de ser uma coisa abstrata, lá longe, e passa a ter um impacto direto, real, na vida de todo mundo. E olha só como essa proteção é concreta. Esse trecho aí é do famosíssimo artigo 5º. O que ele quer dizer? Basicamente, que ninguém pode entrar na casa de alguém sem permissão. Ponto. Claro, existem algumas exceções bem específicas, mas a regra é essa. É um exemplo perfeito de como a Constituição está ali, protegendo a vida privada das pessoas. Mas as garantias vão muito, muito além disso. O texto constitucional assegura toda a base de uma sociedade que se quer livre, né? O direito de se reunir pacificamente, de protestar, o de formar associações, a garantia de que nossas correspondências e comunicações são invioláveis, o direito de ter acesso à informação de interesse público e, claro, um dos mais importantes, a liberdade de expressão, de pensamento, sem censura. Só que não adianta ter só esses direitos individuais se as pessoas não têm condições básicas de vida, certo? A Constituição entende isso perfeitamente. Por isso, ela também estabelece o que a gente chama de direitos sociais. E aí, saúde e educação, por exemplo, viram um dever do Estado. Ela vai além e garante direitos coletivos super importantes, como o direito de greve e a liberdade de formar sindicatos, reconhecendo o papel fundamental dos trabalhadores. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente garante que todos esses direitos saiam do papel e sejam respeitados na vida real? Bom, a própria Constituição oferece as ferramentas. E o mandado de segurança é um exemplo poderosíssimo disso. Pensa nele como um mecanismo rápido que qualquer cidadão pode usar. Se uma autoridade pública comete um ato ilegal ou abusa do poder e fere um direito, pronto, é com ele que se recorre à justiça. É de fato um verdadeiro escudo. Beleza, já entendemos os direitos, mas e a máquina que foi criada para fazer tudo isso funcionar? Agora a gente entra na organização dos três poderes. A ideia por trás disso é genial. Criar um sistema de freios e contrapesos, sabe? Um poder fica de olho no outro, garantindo que ninguém tenha poder demais. E a lógica é bem simples, mas muito engenhosa. Funciona assim. O Poder Legislativo, que é o nosso Congresso Nacional, tem a função de criar as leis. O Poder Executivo, com o Presidente da República à frente, executa essas leis e administra o país no dia a dia. E, por fim, o Poder Judiciário, lá com o Supremo Tribunal e os outros tribunais, interpreta as leis e garante que elas estejam alinhadas com a Constituição. O ponto-chave: nenhum deles manda em tudo. O poder é dividido. Ok, entendemos a divisão dos poderes em Brasília. Mas e no resto do país? Como essa estrutura se espalha pelo nosso território imenso? A Constituição organiza o Brasil como uma federação, o que significa que as responsabilidades são divididas em vários níveis de governo. O artigo 18 é bem claro nisso. Ele define que a União, que é o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios são todos autônomos. E o que isso quer dizer? Que cada um tem sua própria lista de tarefas, suas competências. Por exemplo, a União cuida de coisas que valem para o país todo, tipo a defesa nacional. Já os municípios cuidam do que está mais perto da gente, como o transporte público da cidade, a coleta de lixo, essas coisas. E agora, para a gente ir fechando, vamos dar uma olhada na parte talvez mais sonhadora
mais aspiracional do documento. Porque a Constituição não serve só para organizar o presente, sabe? Ela também aponta um norte. Ela desenha o tipo de país que o Brasil se comprometeu a ser no futuro, para as próximas gerações. E aqui a gente tem um exemplo fantástico de visão de longo prazo. Olha só. Lá em 1988, o artigo 225 já dizia com todas as letras que um meio ambiente equilibrado é um direito de todos. E mais, que é um dever do poder público e de toda a sociedade defender e preservar isso. Uma ideia que, convenhamos, era muito, mas muito à frente do seu tempo. Outro pilar importantíssimo dessa visão de futuro foi o reconhecimento, de uma forma inédita na nossa história, dos direitos dos povos indígenas. O artigo 231 foi um divisor de águas. Ele rompeu com uma história de séculos de negação para finalmente garantir o respeito à organização social, à cultura e aos direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam. Na parte econômica, a Constituição tenta buscar um equilíbrio bem interessante. O artigo 170 valoriza a livre iniciativa, o empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, ele coloca uma condição. Ele diz que a ordem econômica tem um objetivo maior: garantir que todo mundo tenha uma existência digna, sempre com base na justiça social. Ou seja, a economia deve servir às pessoas e não o contrário. E para fechar essa visão de futuro, um pilar que é absolutamente central: a educação. Ela é colocada ali como um direito de todos e um dever do Estado e da família. O artigo 205 a descreve como a ferramenta essencial para tudo, para o desenvolvimento pleno da pessoa, para o preparo para ser um cidadão ativo e também para a qualificação para o trabalho. Bom, depois de todo esse percurso, fica uma reflexão no ar, né? A Constituição, como a gente viu, é um projeto de país, é um caminho a ser seguido. A grande questão que fica, mais de 30 anos depois, é: será que o Brasil tem conseguido transformar todas essas promessas em realidade para todo mundo? Esse, no fim das contas, é o debate constante da nossa cidadania.